Esse homem tem centenas de milhões de reais investidos. Ele literalmente tem acesso a qualquer investimento humanamente possível de ser feito. E nesse vídeo eu vou mostrar a diferença da carteira de investimentos dele para esse outro homem com dezenas de milhões de reais investidos, desse rapaz com milhões de reais investidos e todas as faixas de investimento até essa criança com centenas de reais investidos. Qual que é o seu nome? Isabelle. Você tem quantos anos? 11. Quanto dinheiro você tem investido? Por enquanto, R$200. Como é que você conseguiu 200 reais? Eu invisto ou um que eu ganho por fazer umas tarefas em casa. Legal, então você vai, por exemplo, lavar a louça e você ganha um pouquinho. É, Desse dinheiro que você tem guardado, onde que ele tá guardado? na minha conta. O que você quer fazer com esse dinheiro que está guardado? Quando eu fizer 18, eu vou comprar um carro. Ambiciosa. Você sabe qual que é o carro que você quer? Uma BMW. Ah, no mínimo, né? Essa é uma menina que sabe o que quer. E a Isabelle já aprendeu que é preciso abrir mão de gastar dinheiro agora pra poupar se a gente quiser ter coisas legais no futuro. Guardar mais dinheiro do que se ganha? Check. Mas antes da gente começar, é preciso definir algumas regras. Primeiro, será contabilizado no patrimônio dos entrevistados o valor financeiro que ele tem na participação dos seus negócios, ainda que as empresas das quais eles tenham parte não sejam negociadas em bolsa. Segundo, é contabilizado como patrimônio imóveis ou bens móveis como carros ou jet skis. E terceiro, nenhum dos entrevistados recebeu herança. Eles tiveram estruturas familiares diferentes, assim como qualquer pessoa, mas o seu patrimônio foi fruto das suas decisões e as suas estratégias de investimentos. O que você faz, cara? Eu tô no terceiro ano do ensino médio, terminando esse ano, e fora isso eu trabalho com meu pai à tarde. O Henrique apareceu no vídeo que o brasileiro sabe sobre finanças e ele disse que investe em várias classes de ativos. Eu invisto em ações, fundos imobiliários, renda fixa, Tesouro Selic, em ETFs que me expõem a ativos internacionais. E hoje, percentualmente, como é que você distribui cada uma dessas classes de ativos na sua carteira? 40% em ações brasileiras, acho que uns 30% em fundos imobiliários, 10% no Tesouro Selic e 10% a um título relacionado à inflação. Você tá dando aula já, parabéns, irmão. Aluno da Jovens for Schools. Legal. Com certeza o Henrique é um rapaz fora da curva e eu já vou falar sobre esses ativos que ele investe ao longo do vídeo. Uma pessoa média, que tem alguns milhares de reais investidos, provavelmente teria dinheiro na poupança, como essas pessoas. Atualmente eu só deixo guardado na poupança. Só poupança mesmo. Poupança. Só poupança. Um tipo de CDB, poupança. Então vamos começar do começo. Como o Henrique já sabe, existem investimentos que são tão seguros quanto a poupança, mas que rendem mais do que ela, como o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um investimento que rende de acordo com a taxa Selic e pode ser investido em qualquer banco ou corretora que você tenha conta. Ele rende todo dia útil, diferente da poupança, que só rende uma vez por mês, e pode ser resgatado a qualquer momento. E tem a garantia do Tesouro Nacional. Ou seja, tem o maior selo de segurança que o investimento no Brasil pode oferecer hoje. Ao comprar Tesouro Selic, a gente está emprestando dinheiro para o governo e o governo promete devolver esse dinheiro para a gente no futuro acrescido de juros. Me fala hoje como é que você investe. Eu tenho CDB, fundo imobiliário e Bitcoin. Percentualmente, como é que está a alocação da sua carteira em cada uma dessas classes? 80% em CDB, eu coloquei um pouco agora, uns 10% em Bitcoin, o resto é fundo imobiliário. Como que você adquiriu o dinheiro que você investe? Trabalhando e reinvestindo também. Há quanto tempo que você está fazendo isso? Eu comecei ano passado. Valeu, o Lucas aqui, ele trabalha como intérprete de Libras no emprego CLT e ele disse que CDBs representam a maior parte do que ele investe. CDBs são investimentos de renda fixa, assim como é o Tesouro Selic, que a gente já falou. Mas, ao invés de serem emitidos pelo governo, eles são emitidos por bancos. Então, ao investir em CDBs, a gente empresta dinheiro para o banco e o banco nos paga esse dinheiro com juros no futuro, quando a gente for resgatar. Por que o banco faz isso? Porque com o dinheiro que a gente empresta para o banco empresta esse dinheiro para outra pessoa ou outra empresa, cobrando juros mais altos e embolsando a diferença entre o que ele recebe de juros e o que ele paga pra gente. Qual que é melhor? Tesouro Selic ou um CDB? Depende. Existe uma taxa chamada de CDI, que é praticamente igual a Selic. Quando você investe num CDB que rende a 100% do CDI, a rentabilidade vai ser praticamente a mesma da de você investir em Tesouro Selic. Acontece que existem vários tipos de CDBs. Esses que rendem a 100% do CDI, normalmente têm liquidez imediata. Significa que você pode resgatar a qualquer momento. Agora, quando você investe num CDB que apresenta uma rentabilidade maior que 100% do CDI, como 110%, 115%, 125% do CDI, eles só podem ser resgatados na data de vencimento do título. A gente chama esses de investimentos com liquidez no vencimento. Ou seja, em troca do banco ter a segurança de que o seu dinheiro vai ficar com ele sem o risco de você sacar, o banco te paga maiores rentabilidades. Faz sentido? Bora para a próxima entrevista. Seja bem-vindo. Valeu, bro. Como você tá? Tá bem? Bem demais.
Show de bola. Dan, obrigado por aceitar nos receber aqui. Me fala, o que você faz? Hoje eu tenho o privilégio de dizer que eu sou sócio e diretor de produto da Jovens for Schools. Todo o dinheiro que eu tenho investido hoje veio de remuneração CLT. Guarda uma parte? Guardei, sempre guardo mais ou menos uns 20% do que eu ganho e vou fazendo aportes mensais. Ao longo do tempo em que você guardou esse dinheiro, como é que você foi compondo a sua carteira de investimentos? Como que você investe? Hoje eu tenho 60% do meu patrimônio alocado em fundos imobiliários e os outros 30% basicamente em ações do exterior. Eu tenho bastante REITs, ações americanas e 10% aqui em ações no Brasil. Como é que tá a rentabilidade da sua carteira hoje? Vamos dar uma olhadinha aqui junto? Tá 20,32% ao ano. Caramba, irmão. Qual que foi o melhor investimento que você fez aí? Com certeza as ações ali da NVIDIA. Gastei uns R$700. Hoje, essas ações, por exemplo, estão valendo mais de 8 mil. Tem alguns outros, por exemplo, na época da Magazine Luiza, que deram uma subida, mas aí como eu faço buy and hold... A maior parte das pessoas, elas olham para o mercado financeiro como algo que você quer ter lucros rápidos. Então, a pessoa quer fazer um trade ali e pagar o cafezinho. Mas, basicamente, a melhor forma com que a gente consegue olhar é comprando bons ativos e ficando com esses ativos a longo prazo. Porque daí você acaba virando sócio, literalmente, da empresa e você colhe os benefícios com relação a isso. Aqui, a gente sai da renda fixa e entra no mundo da renda variável. Renda variável compõe investimentos cuja rentabilidade varia. Ou seja, eles podem subir, eles podem descer e por isso apresentam risco. Por exemplo, ações são pedacinhos de empresas que a gente pode comprar pelo home broker do nosso banco ou da nossa corretora de valores e no home broker a gente coloca o ticker da ação, por exemplo, o ticker da Ambev é ABEV3. Depois a gente abre o booking de negociações para ver por quanto as pessoas estão negociando esse papel, comprando e vendendo esse papel da Ambev e a gente depois envia a ordem de compra. Ao fazer isso, você está comprando o papel, a ação, de uma outra pessoa que está vendendo. O bacana de ações é que ao comprá-las, você vira sócio da empresa que você comprou. E por isso você acaba recebendo os mesmos direitos que os sócios majoritários dessa empresa têm. Como, por exemplo, o recebimento de dividendos. Dividendos são os lucros que uma empresa distribui para o acionista. E pode ser um excelente veículo de geração de renda passiva. Por exemplo, se uma empresa decide distribuir dividendos de 100 milhões de reais dos seus lucros por ano e você tem, 0,1% da empresa. Então, você vai receber anualmente 100 mil reais. E isso fora a valorização que as ações de empresas apresentam por si só na bolsa de valores, o que pode trazer retornos substancialmente maiores do que os da renda fixa. E o Dan, assim como o Lucas, e o Henrique também, disse que também tem fundos imobiliários. Fundos imobiliários são parecidos com ações, mas são, de forma simplificada, imóveis que são negociados na bolsa de valores, que você tem acesso pelo home broker do seu banco e precisa colocar o ticker desse fundo imobiliário que você quer comprar. O legal dos FIIs é que eles geram renda todo mês. São tipo uma casa que você compra e coloca para alugar para um inquilino. A diferença é que o custo para você investir num fundo imobiliário é de só algumas dezenas de reais, enquanto comprar um imóvel físico te custa centenas de milhares de reais. Fora que os tipos de imóveis que você pode investir comprando cotas de um fundo imobiliário podem ser de muito mais qualidade, como shopping centers, galpões logísticos, prédios comerciais cujos inquilinos são empresas que pagam o fundo imobiliário mensalmente para poder usar os seus imóveis. Agora, ó, presta atenção aqui, gente. Ainda que o Dan tem mais de 6 dígitos investidos no mercado financeiro, a maior parte do seu patrimônio não é essa que está no mercado financeiro, mas sim nas Jovens. O Dan é um case de intraempreendedorismo, ou seja, ele é um empreendedor dentro de uma empresa. Ele foi um funcionário estrela nas Jovens e, pela sua performance, pelo seu alinhamento cultural, ele foi convidado a se tornar sócio da minha empresa, ganhando participação no negócio. E o maior benefício de intraempreendedores é que, quando eles se mostram indispensáveis para a empresa onde eles trabalham, eles podem receber participação de um negócio sem necessariamente arriscar o próprio capital. Então, se a Jovens distribui dividendos ou passar por um evento de liquidez, como, por exemplo, fazer um exit parcial pela compra dessa participação por um fundo ou até vender completamente o negócio, o Dan vai ganhar a parte dele, assim como eu e o Grupo Primo Vamos. Bro, obrigado por me receber aqui na tua casa. Tamo junto, velho. Sempre um prazer. Agora, me fala quem você é, o que você faz. Meu nome é Fernando Miranda, sou CEO e sócio da Stage, também sou sócio da V4 Company, e CMO da Exame e do Infomoney. Ao longo da tua carreira, como que foi que você começou a acumular o patrimônio que você investe hoje? Eu já fui funcionário público, trabalhei no Banco do Brasil, fui concursado, passei por ONGs, terceiro setor, mas foi no mercado financeiro quando eu comecei na XP Investimentos que eu comecei a receber remuneração variável, os famosos bônus do mercado financeiro, e aí eu comecei a acumular um
pouquinho mais de patrimônio. Depois eu fui pro BTG, que é outra empresa de investimentos que tinha comprado a Exame, e lá também através de bonificação. Quando você pega hoje o patrimônio que você investe, como é que tá a alocação percentual da sua carteira? A maior parte está em renda fixa travada há 1000 anos, então eu peguei aquelas rendas fixas bem longas, até para eu não poder gastar. Eu tenho uma boa parte também em ações de empresas, mas que não tem liquidez, então eu investi recentemente na Stage, tenho o meu investimento na São V4 seus Company. negócios. Não são tão meus, eu olho mais como um investidor mesmo, porque eu não sou o controlador do negócio, então eu sou só um investidor mesmo. Hoje, você pegando todos esses veículos de investimentos que você tem hoje, considerando tudo que você falou, qual que é a média de rentabilidade aí da sua carteira? Os meus investimentos alternativos, como as minhas ações, chegam a valorizar mais de 100% ao ano, o que dá mais ou menos metade do meu patrimônio. A outra metade do meu patrimônio, que está em renda fixa, é 12% ao ano. Então, se fosse fazer uma média, seria 50% ao ano. Só que eu tenho muito mais liquidez nos meus ativos de renda fixa, apesar de eles estarem travados a longo prazo, eu não consegui sacar amanhã, em 30 dias eles estão na minha conta. As minhas ações, talvez eu tenha que esperar algum fundo comprar ou vender para algum sócio. Porque suas ações, eles não são ações que são negociadas em bolsa. São Não são ações negociadas, que exatamente. você tem... Apesar de ser uma empresa de sociedade anônima, né? É uma SA, então são ações mesmo. Elas não estão em bolsa, que é uma coisa que a galera não sabe. É uma empresa de capital fechado. Apesar de eu poder vender para os meus sócios, eu não posso ir lá e vender na bolsa. Animal, cara. É isso. Obrigado. Valeu. A história do Fernando é bem bacana. Ele fez uma carreira crescendo na escala corporativa até virar CMO da Infomoney e depois foi CMO da Exame, empresas das quais ele tinha bônus relevantes baseados em resultado. E hoje ele é CEO da Stage e sócio da V4 Company. E como ele já acumulou um patrimônio confortável, a estratégia do Fernando é de investir esse patrimônio a pouco risco, principalmente em ativos de renda fixa com liquidez no vencimento. Mas ele também tem uma parte relevante do patrimônio dele em ações de empresas fora da bolsa, como a V4 Company, que ele é investidor, e da Stage, da qual ele é sócio e CEO. Essas suas ações, assim como as ações que o Dan tem da Jovem, são pouco líquidas. Ou seja, como são ações de empresas privadas, ele não pode simplesmente vender na bolsa de valores quando quiser, como acontece no caso de uma empresa de capital aberto. Então, essas ações que o Fernando tem, elas compõem parte do seu patrimônio, porque ele pode receber dividendos proporcionalmente ou ganhar boladas caso venda parte das suas ações, mas não é um dinheiro que ele pode acessar instantaneamente. Para uma empresa abrir capital e aí sim conceder mais liquidez às ações do empresário, essa empresa precisaria fazer um IPO, ou uma oferta pública de ações, em que os sócios da empresa oferecem uma venda inicial de ações para investidores do mercado e esses investidores depois passam a negociar essas ações na bolsa de valores uns com os outros. Existe uma série de pré-requisitos, custos, burocracias que uma empresa precisa cumprir para fazer o IPO e por isso não são todos os empresários que desejam fazer isso. Você deve ter percebido que a história do Fernando é parecida com a do Dan, mas diferem em alguns pontos. O Dan trabalhou durante anos numa mesma empresa, até por fim ser convidado por essa empresa a entrar para o quadro de sócios, enquanto o Fernando foi ganhando cada vez mais nome no mercado pelos seus resultados em grandes empresas, até chamar a atenção de uma outra empresa que não era a que ele trabalhava, que decidiu trazê-lo concedendo um pacote de ações, bônus e cargo executivo. Alô, e aí? Beleza, lindão? Tá bonito demais, hein, cara? Então, Davi, obrigado por me receber aqui na sua casa, irmão. Ó, a gente tá a 9 minutos de distância um do outro, cara. A gente não tem desculpa nenhuma pra ficar, um ano sem fazer coisa junto. É um absurdo a gente ter que andar mais junto, cara. Me fala, o que você faz? Hoje eu tenho uma consultoria empresarial chamada Real Deal e também tenho um fundo de investimento chamado Real Deal Ventures. Como que você conseguiu o dinheiro que você tem investido? Eu ganhei principalmente comprando e vendendo empresas e principalmente dando consultoria para grandes empresas e consultorias de alto valor. Do que você fez até agora que mais deu dinheiro pra você? Venda de empresas. Já vendi negócio para Itaú, já vendi negócio para grandes fundos e aí a gente vai vendendo negócios que tem grande potencial de escala. Da carteira de investimentos que você tem hoje, como que você aloca o seu patrimônio? 80% é investido em negócios, 10% em renda fixa e 10% em cripto. Uau! Então, tipo ações, fundos imobiliários, isso nem chega a ter? Não. E desse negócio que você tem investido hoje, quantos são no total? São 27 empresas, somando o valor em todos os negócios dá mais 100 milhões de reais. Parabéns, irmão. Davi parece um empresário novo e mas não deixe os seus 23 anos de idade te enganar. Ele empreende desde os 13, foi no Shark Tank com 15 e vendeu sua primeira empresa aos 18. E o dinheiro que ele ganhou foi reinvestido na compra de participação de novos negócios pelo seu próprio fundo de investimentos, a Real Deal Ventures. Assim, conforme essas empresas que ele comprou participação pelo seu fundo vão crescendo, outras empresas ou outros fundos ficam interessadas em comprá-las, comprando de volta a participação que o Davi tinha comprado lá atrás, só que agora por um valor mais alto do que o que ele pagou pela participação. E aí, ele fica repetindo esse ciclo. E, para encontrar com a sua próxima pessoa, eu precisei ir no seu escritório, que fica numa das avenidas mais valorizadas de São Paulo, a Berrini.
Não é todo mundo que tem o nome da sua empresa num energético. Irado. Bro, obrigado por me receber aqui. Me fala o que você faz, quem que você é? Sou o Denner Lippert, fundador da V4 Company, uma rede de escritórios de assessoria de marketing digital pelo país inteiro. Foi por meio da V4 que você acumulou a maior quantidade do seu patrimônio ou você foi fazendo isso ao longo do tempo com outras coisas? 100% V4. Eu fiz 30 anos agora e eu tô na V4 faz 12 anos. Não é todo mundo com 30 que tem 12 anos de carreira, né, bicho? Já foi meu segundo negócio. E o que aconteceu com o primeiro? Quebrei. E eu não acredito em você. Você considera que o seu patrimônio é participação na V4 ou também dinheiro que você foi embolsando ao longo do tempo por dividendos ou saídas e também, enfim, quaisquer outras coisas que você faz por fora da V4? Como a V4 teve uma rodada secundária grande com o grupo Dreamers, que são os criadores do Rock in Rio, eles compraram 10% da empresa numa rodada secundária. Então isso dá um valor efetivo pro equity para não virar só papel, né? De fato eu tenho esse marcador no equity e com certeza ele é maior do que o dinheiro que eles me pagaram ou do que eu acumulei via dividendos. Pausa. A gente tem muito o que falar aqui. O Denner é sócio majoritário da V4 Company e o grupo Dreamers, do Rock in Rio, comprou 10% dessa empresa. Empresas compram participação de outras empresas quando elas veem possibilidades de sinergias entre as duas partes. Só que toda vez em que há uma movimentação de compra ou venda de participação, existe uma marcação do valor efetivo da empresa. Por exemplo, se eu, Breno, compro 50% de uma loja de roupas por, 100 mil reais, então o valor efetivo da empresa, ou seja, o equivalente a 100% de participação do negócio, é de 200 mil reais. No caso da V4, a gente não sabe quanto que o grupo Dreamers pagou por esses 10%, mas naquele momento, a V4 foi avaliada em 10 vezes mais que isso. E supondo que o Denner fosse o detentor dos outros 90% restantes, o valor financeiro da sua participação remanescente no negócio seria o que a gente chama do seu equity. Por exemplo, se a compra foi de 10% do negócio por 10 milhões de reais, o equity do Denner passou a ser 90 milhões de reais. O Denner disse que essa foi uma rodada secundária. Como assim? Vamos do começo. Uma rodada é quando uma empresa levanta capital de uma outra empresa ou fundo em troca de participação no negócio. E o capital dessa compra pode ir para o caixa da empresa, no caso de uma rodada primária, ou pode ir direto para o bolso dos sócios, no caso de uma rodada secundária. Ou então a rodada pode ter uma mescla dos dois tipos de modelos. Numa rodada primária, todos os sócios do negócio são diluídos, porque há uma emissão de novas ações. Se uma empresa tem, por exemplo, 100 mil ações distribuídas hoje entre todos os sócios, mas ela quer fazer uma rodada primária para captar dinheiro para o caixa da empresa em troca de 20% do negócio. Nesse caso, essa empresa precisaria emitir 25 mil novas ações para isso, fazendo com que a totalidade de ações existentes passasse a ser de 125 mil. Assim, como a quantidade de ações por sócio antes da rodada não muda, a participação que cada sócio tem do negócio frente a esse novo número de ações diminui. Presta atenção, é fácil, você vai entender. Se eu tinha 50 mil ações de um total de 100 mil ações, a minha participação antes da rodada era de 50%. No entanto, depois da rodada, eu continuaria com os mesmos 50 mil ações que eu já tinha antes, só que agora existem 125 mil ações totais. Então, a minha participação de 50 mil ações frente a essa nova realidade de 125 mil ações passa a ser de 40% do negócio. No caso da venda do Denner, nenhum dos outros sócios sofreu esse processo de diluição, porque não foram emitidas novas ações. O Denner simplesmente vendeu as ações que ele já tinha. E com isso, formou boa parte do patrimônio que ele já tem na pessoa física, e o restante do seu patrimônio está em ações da V4. E aí, se você pega esse dinheiro que você hoje tem alocado, como que tá a alocação desse patrimônio hoje em classe de ativos? Da parte que não é V4, tá metade em imóvel e metade na XP. Da grana que tá lá, basicamente coisas com baixíssimo risco. Baixíssimo risco, desculpa, você fala fundos imobiliários ou renda fixa? Aí tem os fundos multimercado, parada até meio média, assim, não é super sem risco, mas não tem ação, por exemplo, mais. Já teve no passado, aí eu reestruturei, tirei todas as ações, fiquei lá com, sei lá, VVB11, eu acho que a parada mais, tem 10% do meu patrimônio lá líquido é Hash 11. Seria a parada mais arriscada, vamos dizer assim. Irmão, só isso. Obrigado, viu, cara? Beleza. A maior parte dos investimentos do Denner são de renda fixa, mas ele disse que também, além disso, tem 2 ETFs. O que é isso? ETFs são fundos negociados em bolsa, que replicam algum índice. Por exemplo, tem o BOVA11, que é um ETF que replica o índice Bovespa. Se o índice Bovespa subir 10%, o BOVA11 tende a subir a mesma coisa. No caso do Denner, ele disse que investe em IVVB11, que é um ETF que replica o S&P 500, um índice de ações norte-americanas, que, por sinal, o Henrique também disse que investe. Na moral, comenta aqui embaixo, o Henrique é fera. Sério, o cara tá investindo que nem gente com milhões de reais de patrimônio. O próximo entrevistado é
é o Alisson Ramalho, que ele já passou dos 9 dígitos investidos e fez seu patrimônio investido criando uma marca chamada Sobrancelhas Design e franqueando essa marca. O que você faz? Bom, sou empreendedor há 32 anos, né? Então meu core business mesmo é investimento em franquias e também em mercado imobiliário. O que mais fez você poder acumular algum patrimônio? Tem que entender que não pode sair mais do que entra. Botei isso em prática muito cedo. Comecei a empreender com 16 anos de idade. Então toda a receita que sobrava, que colocava para dentro, eu sempre conseguia provisionar e aí comecei a investir, inclusive imóveis mesmo, imóvel para investimento, né, para locação, para aluguel. Hoje, inclusive, tenho aí galpão, né, tenho casa, tenho algum patrimônio também que a gente faz um real estate, ou seja, faz um mercado de capital mesmo, de investimento, que é bem bacana. E muito cedo também no empreendedorismo, como eu falei, né, eu venho de uma família de empreendedores, tenho uma história de empreendedor e aí comecei a investir em franquias cedinho demais. Meu primeiro CNPJ foi com 16 anos, como eu te falei. Existem alguns outros investimentos que você fez ao longo do tempo que mais puderam rentabilizar você? O mercado imobiliário, como eu falei, quando você acerta, é muito bom, né? Porque como é que você ganha dinheiro? Comprando bem. Junto com o franchise ali, que eu realmente consigo rentabilizar bem, estou operando hoje em 7 países, né? Eu consigo equiparar também uma boa rentabilidade e lucratividade com o mercado imobiliário. Hoje são 168 salões, né? Nós temos um faturamento anual, eu hoje, em torno de 180 milhões. Tenho meu analista financeiro, então tenho minha carteira ali diversificada, né? De fundo, multimercado, CDB, eu faço um pouquinho de tudo. Como é que tá a alocação dessa carteira percentualmente? Se eu for pegar hoje negócios, meus negócios, né, e falando de valuation mesmo, dá uns 60%. Se eu for falar do mercado imobiliário, eu colocaria 25% e 15% dos meus investimentos aí que eu falei de carteiras diversificadas e fundo multimercado e tudo mais. Em média, quanto que tá a rentabilidade da sua carteira anual? Continua, ou seja, o business, né, o empreendedorismo sendo a maior fonte para mim. Fechamos o grupo agora 23 no balanço auditado com 27%. Quando eu falo de CDB, carteira, minha carteira diversificada, em torno de 13. Depois você tem que dar uma aula para mim, mas é o que eu tô conseguindo hoje. Com prazer. Para fechar, só quando eu tiver tantas franquias aí quanto você, eu vou ter a liberdade de poder usar esses chinelos irados aqui e combinar com calça caqui e camisa social. Hoje ele me pegou inusitado aqui, ó. Obrigado pelo seu tempo, cara. Prazer imenso te receber. Gosto demais de você. Idem. O Alisson aqui, ele tem a maior parte do patrimônio dele em participação na sua empresa, que é uma franqueadora com 168 salões, atuação em 7 países e 180 milhões de reais em faturamento por ano. Mas ele também tem investimentos imobiliários e algum dinheiro no mercado de capitais. A parte mais relevante do patrimônio que ele construiu veio por meio de um modelo de franchising. Como assim? O Alisson criou um primeiro salão conceito chamado Sobrancelhas Design, que presta serviços de modelagem de sobrancelhas, maquiagem, e essa loja inicial deu muito certo. Então, por um modelo provado, ele franqueou essa marca para que outras pessoas pudessem também ter as próprias lojas da Sobrancelhas Design. O modelo de franquias funciona assim. Um empreendedor deseja ter uma unidade de uma marca que já está bem estabelecida, ao invés de passar por todas as dificuldades de criar uma marca do zero, toda a burocracia, branding, marketing, por aí vai. Então, esse empreendedor, o franqueado, ele paga uma taxa inicial, chamada taxa de franquia, que é basicamente um valor para ele ter o direito de começar a construir a loja sobre a mesma marca. E aí, depois construída, a loja todo mês precisa pagar royalties para a franqueadora. Os royalties são um percentual do faturamento que o franqueado gera mensalmente na sua loja. Normalmente vai de 6 a 8% dependendo do negócio. E o franqueado precisa pagar isso para a franqueadora para que ele mantenha o seu direito de continuar utilizando a sua marca. Então, é muito bom ter essa recorrência se você tem uma franqueadora, porque você pega um percentual do faturamento, não do lucro, de todas as lojas que você tem, e você tem isso todo mês. Ah, e além de tudo isso, uma curiosidade é que o Alisson é pai da Vanessa Lopes, influenciador e ex-BBB. Hora pra ir pra última pessoa desse vídeo, que já tem múltiplas centenas de milhões de reais investidos. Então a gente vem encontrar com essa pessoa aqui no seu habitat natural. Já já ela vai chegar pra fazer uma aula de golfe. Jonatas Freitas, carinhosamente conhecido como John. Quantos mais pontos de elegância você ganha quando você começa a jogar golfe? Não, você veio... Então, me fala o que você faz. Basicamente, 20 anos trabalhando com tecnologia, startup. Fui eleito uma das pessoas mais importantes do Brasil dessa área. 3 fundos de investimento, então são 50 startups. Eu invisto agora no mercado imobiliário, estou há 4 anos fazendo isso. E há 2 anos comprei participação de um hotel que foi eleito o melhor hotel do mundo, né? É o único hotel das Américas que recebeu esse título e é o único hotel do mundo que recebeu esse título 2 vezes. Ele falou que a gente ganhou 2 quartos pra logo depois aqui passar uma semana. É só falar a data que o quarto tá reservado.
Obrigado. Pronto, agora tem algumas tá registrado, pessoas de testemunha aqui. Vou cobrar isso. Qual foi a primeira grande coisa que você fez que pôde te alavancar enquanto investidor? Então, quando eu tava desenvolvendo sites, um cliente falou, você sabe o que é aplicativo? E aí eu conheci o universo dos apps, tô falando isso em 2010, 2012. 2014 deu um boom de marketing digital no Brasil. E aí eu entendi o processo de vendas, que basicamente era trazer audiência para vender alguma coisa. Eu falei, pô, aplicativo eu coloco 1 milhão de usuários. Aí eu fiz um aplicativo que eu usava marketing digital, aí eu criei uma metodologia que eu contratei um personal trainer, uma fisioterapeuta, e aí eu fiz um processo de gamificação. Então foi o primeiro aplicativo fitness do mundo que juntava as duas pontas. Aí esse aplicativo rodou 46 países. E isso mudou minha vida. Isso aí foi uma empresa que você criou, aí eventualmente você vendeu essa empresa? Eu criei uma software house, aí nessa software house eu criei um aplicativo chamado Workout, aí o meu primeiro 1 milhão veio daí. Você ainda tem hoje investimentos em startups? Tenho. Como ainda tem 3 fundos de investimento, então meu dinheiro é alocado lá de 2 anos para trás. Então hoje representa 20% do meu patrimônio. 20%. E 80% como que tá distribuído? Dos 80%, 100% de 80%, tá? Dos 100%, 20% hotelaria e 80% em mercado de construção civil. Você de fato deixou o mercado de startups como coisa do passado e você está focando 100% nesse novo modelo de monetização com loteamento, projetos, venda e flip de ativos. 100%. Hoje você tem algum investimento em bolsa ou mercado de capitais? Tenho. Eu tenho ativo nos Estados Unidos, na Hans. Eu tenho um gestor que cuida de todos os meus patrimônios, tanto no Brasil quanto fora. Mas não representa algo relevante? Nada. Já foi. Hoje, nenhum negócio meu gira menos do que 4 vezes em 2 anos. Nenhum. Em 2 anos? Nenhum. Isso ao ano, quanto de rentabilidade dá? É muito. Obrigado pela participação aí, viu, cara? E pelos conselhos super valiosos. Agora vamos jogar, hein? Vamos jogar. John começou a dar certo como empreendedor, emplacando um aplicativo de sucesso, vendendo automações e acumulando patrimônio conforme o crescimento do negócio. E hoje, apesar dele não fazer mais parte da operação que ele construiu, ele ainda recebe dividendos desse negócio. Então, com esse dinheiro, ele montou fundos para investir em startups, principalmente empresas de tecnologia com um potencial enorme de crescimento, que o John entrava e saía, depois vendendo a sua participação para outros fundos por um valor mais alto do que o que ele adquiriu. Assim como o Davi está fazendo hoje. E ainda que ele tenha participação em dezenas de negócios, ele parou de comprar participação nessas startups há 2 anos, pelo menos com dinheiro próprio, porque hoje ele ganhou tanta autoridade no mercado que empreendedores querem dar participação pro John sem que haja uma contrapartida financeira dele, somente para tê-lo no quadro de sócios, fornecendo conhecimento e o acesso de conexões a pessoas que ele desenvolveu ao longo da carreira. Mas hoje seu foco é outro. O John passou a realizar empreendimentos no setor imobiliário, assim como o Alisson também está fazendo. O que o John e o Alisson fazem? Ele compra terrenos e usa o seu time de engenharia e arquitetura para fazer o estudo de viabilidade e ter todas as aprovações necessárias para construir o empreendimento. Depois que tirou a burocracia do caminho, é só construir. Mas é ele que gasta para construir? Não, ele faz permutas. Basicamente, o John chega para construtoras e fala assim: vocês que estão levando décadas aí para conseguir aprovar um projeto, eu tô com um projeto pronto aqui, quer construir? Sim, beleza. Eu quero 20% da quantidade de apartamentos depois que o prédio estiver levantado ou 20% das vendas de cada imóvel. E aí sabe o que a construtora faz? Ela aceita e já começa a oferecer os apartamentos para vender para o cliente final na planta. E aí com o dinheiro da venda dos apartamentos, a construtora começa a construir sem precisar ter colocado o seu dinheiro próprio nesse empreendimento. Isso diminui os riscos para a construtora e justamente por isso o John ganha um poder de barganha alto para pegar uma quantidade de apartamentos cujo valor de venda multiplica o capital que ele investiu entre 4 a 6 vezes do valor que ele tirou do próprio bolso desde a compra do terreno, pagamento do projeto e todas as aprovações necessárias. Mas depois de todos esses papos ainda teve uma dúvida que eu fiquei. E numa boa, talvez seja o insight mais importante do vídeo. E se você tivesse mais de 10 mil reais, como que você alocaria esse dinheiro? Eu viajaria e o resto que sobrasse eu ia investir. Hoje eu faria exatamente o que eu fiz, que é comprar um bom conhecimento. Com 10 mil reais, investe em você. Adquira livros, contatos, networking, mentorias para você crescer como pessoa. Escolhe os melhores livros, os melhores cursos, melhores eventos, adoro ir em eventos que tu acessa a gente, até como a gente se conheceu lá atrás, pra te conseguir aprender a construir grana, fazer essa grana só trabalhar por si só pra construir esse patrimônio. Investiria numa micro franquia. Micro franquia vai até 80 mil, né? Vai desde 2 mil reais até 80 mil de CAPEX, que é o valor investido. Então, incrivelmente, com 10, 15 mil... Ele consegue ali voltar pelo menos 2 vezes isso, entendeu? Acho que nada multiplica a curto prazo do que vendas. Então, eu procuraria um multinível estruturado que me desse toda uma bagagem pra chamar as pessoas, oferecer o produto e ganhar uma comissão em cima
disso, ou literalmente eu procuraria produtos para vender de 10 mil reais que eu pudesse colocar uma margem em cima e multiplicar esse dinheiro rápido. Multiplicar 1 milhão para virar 2 é fácil. Agora 100 milhões virar 200 é mais difícil. Agora 500 virar 1 bi, poucas pessoas fazem. Se tem pessoas que fazem, você só precisa conhecer essas pessoas para entender o jogo. Lógico, o conhecimento ele tá lá. E se você quer que a gente tenha mais pessoas que sabem educação financeira, empreendedorismo e que conheçam todas essas formas de ganhar dinheiro desde a educação de base, manda o site da Jovens for Schools pro diretor da escola que você tem contato para que a gente possa marcar um papo. E também, mesmo que você não tenha contato com nenhuma escola, você pode ajudar. Vai aqui embaixo, tem um link na descrição, porque a Jovens está participando do prêmio Top Educação, que é a maior chancela para que empresas que estão atuando na educação de base consigam gerar autoridade e cheguem a mais escolas. Então, se você compactua com fazer esse conhecimento chegar para cada vez mais pessoas, onde realmente importa, leva 30 segundos, vai aqui embaixo na descrição, clica no link e vota na Jovens for Schools na parte de educação financeira. Sem mais, meu nome é Breno Perrucho, eu sou fundador da Jovens for Schools e esse foi o Jovens de Negócios.